Bem-vindos ao B de Barbário. A gente vai falar sobre Somos Mais Limpos pela Manhã e somente nos cinemas do Jorge Alange Filiolini. Bom, eu acho que é muito bom que haja uma transparência aqui, né? O Jorge é meu amigo pessoal, foi ele quem me presenteou com esse segundo livro, que foi o único que ele lançou durante a nossa amizade, né? O Somente nos Cinemas. E durante essa quarentena, ele então disponibilizou de forma gratuita o PDF de Somos Mais Limpos pela Manhã. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Também rolou uma conversa minha com ele, uma live, então eu vou deixar pra vocês o link também caso vocês queiram ver. Tem 1h30, a gente conversa sobre os dois livros, sobre a quarentena, sobre filmes, enfim. Sempre que eu vou ler um livro de algum conhecido, de alguém próximo, é sempre muito difícil, porque você não quer que as suas opiniões magoem essa pessoa, e você nunca sabe o que esperar dessa literatura, né, que é tão próxima a você. Na quarentena eu decidi arriscar e falei, vou tentar ler os dois livros do Jorge de uma vez. Peguei o Somos Mais Limpos pela Manhã, eu adoro esse título. Tava muito curiosa pra descobrir o que seria esse Somos Mais Limpos pela Manhã. E o Jorge não me decepcionou. Eu acho que é um livro que desde o começo é muito forte, né? Porque esse título, ele já é forte e a dedicatória dele, né? Ele é dedicado assim: aos meus pais que descarregaram o revólver antes de colocá-lo em cima do armário. Então, quando eu li isso, na hora eu lembrei do Marcelino Freire, né? Pra quem não conhece, é um autor nacional, deveriam conhecer. E o Marcelino sempre falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Que é, quando você dedica o livro pro seu pai, pra sua mãe, é porque você só quer que eles leiam, sabe? É aquela coisa que você faz pra si, pra quem te conhece, pra quem gosta de você e vai gostar do que você escreveu, não importa o quão ruim aquilo seja. Essa parte do quão ruim aquilo seja fui eu que coloquei aí na fala do Marcelino. Mas enfim, ele sempre fala sobre essa dedicatória pros pais, né? E eu acho bem interessante porque o que o Jorge faz aqui é uma subversão, né? Porque ele dedica aos pais, mas ele dá um motivo pra dedicar aos pais. Então o que ele faz nesse livro aqui, desde o começo, é integrar todos os elementos dessa obra. Eu sou uma pessoa muito chata pra algumas coisas. E, por exemplo, nesses dois casos, são livros de contos. Eu acredito que os livros de conto tem que ter um fio condutor, tem que ter uma temática comum, tem que ter algo que os torne um conjunto. E muitas vezes os autores não são bem sucedidos em fazer isso, ou mesmo eles se perdem no meio do caminho. Não é o caso de nenhum desses dois livros. Mas o que eu achei mais interessante é que o Jorge levou isso um pouco além, porque ele trouxe os elementos que estão fora da parte realmente ficcional para dentro da narrativa. Então, quando o Jorge diz sobre a arma descarregada, ele te permite várias interpretações, para começar, e já te mostra a força com que o texto dele vai vir. Então, por que essa criança pegou a arma para matar um amiguinho na escola, porque ele sofria bullying, e ele não conseguiu porque a arma estava descarregada? Ou ele sofria muito, tentou se matar e tá vivo hoje, pôde escrever esse livro porque a arma tá descarregada? Independente de qual seja esse ambiente, a gente tem um ambiente familiar, né, que é a casa, a arma no armário. A gente tem a violência, porque a arma, ainda que comprada com o intuito de defesa, a defesa é uma defesa violenta, é uma possibilidade de morte, não só daquele que ataca, mas de um filho que tenta se defender, de um filho que tenta se matar. Então a gente tem, desde o minuto 1, estabelecida essa conexão. E é isso que o Jorge faz nos contos seguintes. Ele pega relacionamentos de amigos, de familiares, de pessoas próximas, e ele coloca essa violência, essa força, né? E eu gostei muito disso, assim, porque ele traz essa característica do grotesco, né, pros contos dele, e ele faz isso de uma forma muito massa. Eu comentei lá na resenha do Instagram que a única coisa que tinha me desgostado nesse livro é que o Jorge segue uma rigidez formal nesses contos que pra mim não combina muito com o falar, né, com a nossa fala informal. E os ambientes aqui são tão despojados que acaba, pra mim, tendo uma desconexão.
Mas isso ele muda somente nos cinemas e ele muda logo nos primeiros contos. Mas eu ainda não quero sair de Somos Mais Limpos pela Manhã. Eu queria comentar um pouquinho sobre meus contos favoritos. Eu gosto muito de Mataram o Narrador. Cara, esse conto tem uma ideia de metaficção, né? De escrever sobre quem está escrevendo, né? Ele sendo o autor, falando sobre a morte do narrador. E aí esse jogo também, porque geralmente a gente discute teoricamente dentro da literatura a morte do autor e não a morte do narrador. Tem todas essas brincadeiras, o Jorge é muito feliz nas brincadeiras que ele faz com as palavras, sabe? Eu acho isso uma característica muito forte da literatura dele. Eu também gosto muito do Vai de Táxi, que é um conto em que basicamente é um taxista doido, reacionário, falando sobre as coisas que ele odeia e sobre as pessoas que ele atropelou de propósito e como ele atropelou não sei quantas, mas tal taxista atropelou não sei quantas. E nossa, se uma bicicleta passar na frente aqui, eu atropelo, e aí você fica naquela situação de enclausuramento, de sequestro quase, que eu acho que qualquer pessoa minimamente progressista que já pegou um táxi ou mesmo um Uber, um carro de aplicativo com uma pessoa reacionária já se sentiu nessa situação claustrofóbica, e eu acho que o Jorge representa muito bem essa situação aqui. Tem o conto que dá título, que é o Somos Mais Limpos pela Manhã, e que é muito bonito. Eu gostei muito de como ele coloca um título que não nos diz, ele não diz pra gente o que vai sair desse conto quando a gente lê o título, né? E aí quando a gente consegue ler e ver que isso tem a ver com um avô que ficou internado, que gostava muito do carnaval e que dizia que eles eram mais limpos pela manhã, né? Sem os glitters, sem os confetes, talvez sem os pecados, sem as máscaras. Enfim, é muito bonito. E o Jorge até comentou que esse livro aqui tem algumas questões, esse conto aqui tem algumas questões que são muito autoficcionais, porque ele realmente teve esse avô. E eu acho que o Jorge, o que ele faz de mais bonito é saber recortar esse momento. E eu acho que isso é uma característica que todo bom contista tem que ter, né? O Jorge também fotografa, então, para quem acompanha ele no Instagram, talvez esse recorte, essa escolha de momento, seja esse tempo e essa luz que ele consegue perceber, captar e reproduzir. E falando em tempo e luz, somente nos cinemas eu falei do tempo e luz porque aqui o Jorge começa, então, o livro com uma citação da Vardá, Cinema, Luz e Tempo. Não sei se vai dar pra ver. Depois ele também coloca um pedaço de um poema do Marcelo Montenegro, que eu gosto muito desse livro, que é o Forte Apache, é um livro de poemas. Penso em você, por exemplo, largando o controle remoto e dizendo do jeito mais lindo do mundo que adora quando consegue pegar um filme do começo. Eu gosto muito desse livro de contos porque ele tem uma singeleza sensacional. Eu tive a sorte de cair de paraquedas no lançamento do Forte Apache, do Marcelo Montenegro, de comprar o livro nesse dia e ler ele, sabe, com muito ímpeto. E eu acho que a escolha desses dois trechos aqui, logo no início, mostram também, como ele fez no livro anterior, o que o Jorge propõe. Desde Somos Mais Limpos pela Manhã, a gente já tem algumas características do cinema incutidas na obra. Então, no primeiro conto de Somos Mais Limpos, o personagem usa uma camiseta de Star Wars. Então, mostra que isso é uma coisa que é presente na vida do Jorge. Ele mesmo diz que o cinema é a primeira arte com a qual ele se relacionou. E aí, aqui no Somente dos Cinemas, a gente tem diversas vidas atravessadas por essa arte, seja como espectadores, seja como produtores. E não produtor no sentido mais estrito da palavra, mas produtor no sentido de um iluminador, um assistente de palco, um diretor, um editor, enfim. Nesse livro aqui, e assim, se a linguagem me incomodou um pouco no livro anterior, eu falei e reafirmo, o Jorge transgride esse limite da linguagem, ele brinca ainda mais com as palavras, ele passa do formal para o informal com bastante organicidade, e foi nesse livro aqui que o Jorge me fez chorar. Então eu queria destacar 3 contos para vocês. Eu gosto muito do Projeto Favela. No Projeto Favela, o Jorge faz uma crítica social à fetichização da pobreza no Brasil. Representar a pobreza por um viés do grotesco, para que se mostre a falta de dignidade, que haja uma crítica social com relação a isso, é natural.
Agora, valorizar e colocar elementos estéticos positivos numa representação de algo que é indigno, isso é monstruoso. E o que o Jorge faz aqui é pegar um cara, um grande produtor gringo, que vem pro Brasil e pede pra uma cenarista, acho que é assim que fala, reproduzir uma favela em tamanho real pra ele poder gravar. E eu não vou contar o desfecho, porque quando eu vi o que estava acontecendo no desfecho, eu queria levantar e aplaudir, porque eu achei sensacional o que o Jorge fez, eu nunca teria imaginado e foi bom demais. Não posso mais falar palavrão porque esse canal é monetizado. Agora. Eu também gosto muito... Ai, gente, eu vou falar de vários. Bianca Movies é muito divertida, é muito real. Você com certeza conhece alguém como a Bianca e conhece alguém como narrador. É um romance ali que tá muito permeado pelo cinema também. O Mar é muito forte, é sobre um pai que tem uma filha ali que tem uma deficiência e ele trabalha sempre na negativa, do todo mundo gosta do Mar, eu não. Todo mundo, eu não. E aí você tem, sabe, você vai acompanhando aquilo com um incômodo do começo ao fim, mas existe uma progressão. Isso é uma coisa que eu não falei. Os livros do Jorge, eles são do tipo que ganham por pontos, não por nocaute. Embora que às vezes talvez eu tenha saído com um olho vermelho de tanto chorar de alguns contos. Eu vou falar pra vocês quais. Porque ele vai progredindo, assim, os contos em tensão, em expectativa. E ele também deixa a gente muito preso. Então a gente não quer largar aquele conto, né? Ele tem desfechos muito massa, ele consegue enxergar umas possibilidades que eu como leitora não enxergo. Acho que depois de um tempo que você começa a ler muito, algumas narrativas se tornam meio óbvias e muito claras, alguns desenrolares. Eu acho que o Jorge foge muito bem disso e é por isso que me surpreende tanto. Tanto no primeiro livro quanto no segundo, as histórias que ele se propõe a contar pra gente. Eu também gosto muito de O Eldorado, que foi o conto que eu chorei. Eu não vou contar sobre o que é, porque eu acho que mais uma vez é essa progressão da expectativa e do que a gente tenta especular a respeito do conto, que faz com que ele mexa tanto com a gente. Mas a minha teoria é que se a pele do Jorge é hidratada, é com as lágrimas das pessoas que choraram com o Eldorado. Porque eu tenho certeza que eu não fui a única. Porque é um conto, é o maior conto do Jorge nos 2 livros. E é um conto que mexe muito com a gente. Porque mexe com a nossa perspectiva individual, mexe com a gente pelo momento histórico e político que a gente vive, e mexe com a nossa memória como brasileiros, acima de tudo. E acho que isso é o máximo que eu posso dizer sem dizer mais do que eu deveria a respeito desses livros. Eu indico muito a leitura desses 2 livros de verdade. São livros de muita qualidade, de um autor nacional, contemporâneo, e que eu espero ver escrevendo muita coisa aí pela frente. E com certeza eu vou acompanhar as próximas sessões que ele tiver disposto a passar aí pra gente. Queria chamar a atenção para essa colagem da capa que foi feita pelo Lourenço Mutarelli e que é muito, muito bonita. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito, mas se vocês não verem direito, vocês vão ver na foto da capa, ou vocês podem procurar no site mesmo. Eu gostei bastante, eu acho que muito em consonância com o poema de entrada do Marcelo Montenegro, pegar o filme na hora na TV. É o analógico, é o assistir um filme no cinema, é o ir a uma locadora. É uma memória que eu acho que, assim, a gente que cresceu nos anos 90, eu me colocando aqui, né? A gente tem essas memórias analógicas e a gente tem o confronto disso com um costume também muito grande com o digital, com o Netflix, com serviços de streaming e outras coisas. Eu acho que esse é um momento muito rico para ter se crescido, porque a gente tem essa confluência de experiências. E eu fico me perguntando o quanto as pessoas mais novas, assim, perderam com essas idas às locadoras, as conversas, as indicações de filmes, o pedido pelo pôster do nosso filme favorito, sabe? Isso tudo era parte da experiência cinematográfica que a gente tinha e que hoje um pouco que se perdeu, os algoritmos não são tão divertidos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui. E eu vou deixar 2 resenhas pra vocês darem uma chance de assistirem e verem se ficam mais um tempinho aqui comigo no canal. Um beijo e até a próxima.